Vamos ver se a gente consegue, gente. Adoro quando a internet faz isso. Aê! Agora foi. É Ufa! para mostrar o quanto a gente é resiliente logo de cara, né? Doutora, Ah, que prazer, que honra tê-la aqui comigo. Primeiro, agradecer por você ter aceitado o convite para participar primeiro do projeto, né? Você aceitou, e Renato, aceito, mas o que que é? É sobre o quê? E aí eu falei, é um projeto, aí eu contei um pouco o que era, qual era a minha ideia. Até então, a ideia era só da gente levar informações que ajudassem as pessoas no dia a dia delas, ajudassem elas a mudarem, né, um pouco o estilo de vida. Mas, no meio do caminho, veio toda a questão do Procriança Cardíaca, que eu acho que faz total interface, né, faz esse link com a ideia do Live do Bem. E o Procriança a gente já, né, ajuda há muito tempo, por toda a questão da nossa filha Lara. E acho que casou, assim, foi um casamento perfeito. E ter você aqui, aliás, todos os meus convidados que aceitaram de bate-pronto, né, nesse projeto, para a gente fazer o bem ao próximo, é muito legal, é muito gratificante e é uma honra, como eu já te falei, para mim é um privilégio muito grande. Sou seu fã como profissional e, sobretudo, como ser humana. Eu já te falei isso. Não só eu, mas Michele, toda a nossa família, né? Minha mãe, todo mundo que participou daquele momento histórico lá no dia 21 de outubro do ano passado, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade e a gente vai no nosso roteiro. eu é que agradeço aí pelo convite. Eu sou dessas que realmente acredita nessa coisa de corrente do bem, de fazer o bem. Eu realmente acredito nisso. Acredito nessa influência, igual gotinha, né? Que pinga e vai espalhando, assim. Então, acho que a gente tem essa capacidade de disseminar coisas boas, fazer uma onda positiva. E eu achei o máximo, adorei. E obrigado por essa introdução, pelo carinho de vocês. Obrigada por tudo. Tem o Temos uma tricolor aí, criança ó. assim. É o tricolor aí, ó. Pertinho. Desculpa. Que isso. Ainda mais que ele é tricolor. Né? Então, doutor, eu fiz essa introdução. O tema que a gente escolheu, na verdade, muito mais induzido por você. Acho que eu sou um profissional de educação física, sou um profissional que preza pela saúde e bem-estar das pessoas, e você tem uma pegada, tem uma linha de atuação que é uma visão macro, né? Então, assim, para a gente começar. Fala um pouco da sua história, um pouco, né, de, assim, meu público, eu sei que tem muita gente aqui que já te conhece, que eu sempre falo, né, quem é a médica que fez o parto do Léo, que acompanhou a gestação da Michelle? Ah, foi a doutora Priscila Pirro. Tanto é que a Alice hoje, né, é sua paciente, né, a Alice, ela é madrinha da Lara, a gente tem um carinho, a gente é família, né, são aquelas pessoas que a gente escolheu para viver do nosso lado, são os nossos irmãos, a Alice, o Bruno, e a gente indica para todo mundo, porque é aquela história, né? Eu indico para quem me fez bem. Eu indico aquela pessoa que eu acredito no trabalho, eu acredito fortemente no ser humano. E você é uma dessas pessoas. Então, conta um pouquinho da sua história para a galera, para o pessoal, e fazer esse link com todo mundo, né? Sobretudo com a temática. Certo, eu comecei como fiz medicina e fiz ginecologia e obstetrícia. Logo que eu fiz ginecologia e obstetrícia, comecei a trabalhar e dentro da obstetrícia eu vi que tinha alguma coisa de errada no que eu tinha aprendido na residência e no que eu fazia de rotina. E aquele monte de cesárea marcada, sem pensar, um volume enorme, sem dar atenção para o paciente. E eu falei, não, cara, tem alguma coisa errada ali, não é possível. E aí comecei a mudar o modelo de atenção, de cuidado, Eu cheguei a sair do consultório 1 hora da manhã, atendendo por convênio, porque era um volume tão grande, mas eu queria dar atenção, então eu ficava lá e os pacientes ficavam até 1 hora da manhã. Falei, gente, eu acho que eu não me esperaria até 1 hora da manhã. Acho que nem eu me esperaria até esse horário. Ainda perguntei se eles não querem outro horário. Enfim, começou aquela coisa toda e começou um movimento de mudança de forma de olhar e de cuidar, que me levou muito para a humanização do parto, essa coisa do parto natural, da importância do parto normal. E o parto normal me levou para um outro lugar, que é o lugar de autoconhecimento.
porque naquele momento do parto, a gente começa a ver que a mulher, no parto normal, se conecta com ela mesma e como algumas coisas que aparentemente não influenciavam no parto influenciam. E eu comecei a olhar para a gestação de uma maneira diferente e comecei a ver que a vida anterior dessa paciente influenciava na gestação. E comecei a ver que, na verdade, estava tudo conectado, que não dava para separar as coisas, que tudo influenciava tudo. Então, isso foi me levando para buscar um outro tipo de medicina. E aí eu fui fazendo várias pós-graduações procurando esse caminho, porque na medicina isso não existe meio pronto, ou pelo menos não existia. Agora a gente tem a medicina integrativa. Mas nessa época ainda não se falava muito de medicina integrativa, desses conhecimentos, desses saberes. E eu fui fazendo várias pós-graduações. Aí fiz ortomolecular, fiz termografia, biofísica, e junta física com tudo. E agora estou fazendo a medicina integrativa, que realmente consegue juntar tudo isso de uma forma assim incrível. É uma forma de ver a medicina completamente diferente do que eu aprendi e da nossa medicina oficial ocidental aqui, que dá o nome da doença e dá o remédio para a doença. Não é assim que funciona. Na medicina integrativa, a gente entende que a doença nada mais é do que um sintoma. Hipotiroidismo. Não é hipotiroidismo. Hipotiroidismo é um sintoma de que seu organismo está desorganizado. E a gente não vai tratar o hipotiroidismo, a gente vai reorganizar o seu corpo para que esse hipotiroidismo seja naturalmente. Estou dando um exemplo assim, né? As doenças crônicas, Sim, claro. principalmente, diabetes. Diabetes não é doença, é um estado de desordem, que pode ser revertido muitas vezes. Às vezes não, chega um limite que realmente a lesão é irreversível. Mas a gente começa a ver as doenças não como doenças, mas como sintomas de desordens, e a gente vai procurar o que causou essa desordem para tratar, e não simplesmente dar uma insulina, dar um remédio para tireoide. Então muda completamente o paradigma de visão. E dentro da medicina integrativa, a gente tem a medicina do estilo de vida, que é o tema da nossa live hoje. A medicina integrativa aborda muitas coisas, ela integra todos os saberes, e o mais legal da medicina integrativa é que ela não exclui o remédio também. Ela vai usar também a medicação tradicional, ela entende que vai precisar de cirurgia, vai precisar de alopatia, que existem situações onde vai ser necessário tudo isso, mas ela integra outros saberes, integra a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, integra fitoterapia, bioenergética. Mas um dos grandes pilares assim, da medicina integrativa é a medicina do estilo de vida, que é a que a gente vai falar hoje. Bacana, bacana. Nossa, eu fico assistindo, como eu falo para todo mundo, né? Eu gosto de assistir, são aulas, são ensinamentos para mim de uma maneira muito simples, né? De uma forma. E você tem isso na sua essência. Você, além de acolher os seus pacientes, né? Suas pacientes, você trata de uma maneira diferenciada. É aquilo que eu estava falando, todo médico, ou grande parte dos médicos, né? Pelo menos aqueles que eu conheço da minha experiência de vida. Você vai no consultório, tem uma mesa, e aí tem um afastamento natural daquela pessoa, né? E é como se fosse uma entidade. E na verdade, é uma cultura que foi levada de anos e anos e anos. E, na verdade, para a gente quebrar uma cultura, quebrar um paradigma, é uma outra luta, é uma outra batalha. E, como eu disse até na introdução, foi o meu primeiro impacto. Quando eu cheguei no seu consultório com a Michelle, eu falei, nossa, onde é que a gente vai sentar? É aqui? E aquilo me trouxe uma coisa assim, poxa, tão humana e tão positiva que eu falei assim para a Michelle, eu já tinha gostado de você quando na primeira consulta com ela já chegou em casa meio atordoada, porque você falou umas coisas muito bacanas para ela que deixou ela assustada, mas de uma maneira que eu falei assim, opa, gostei, né? Porque é aquela história que o santo de casa não faz milagre, né? Por mais que a gente tente falar tal, e ela me escutou muito, a gente tem uma parceria muito grande. Mas você ter falado naquele momento deu uma virada de chave nela muito bacana. E aí, a partir dali, quando eu fui eu acho que eu consegui algumas consultas com ela, aquilo me chamou muita atenção. Então, assim, falar sobre, né, medicina do estilo de vida, para você, te encanta, como você já falou, né? E para mim, além de ser novo, eu acho que faz total sentido no momento que a gente está vivendo. O porquê dessa mudança, qual o impacto dessa mudança. Então, assim, antes da gente... A primeira pergunta que eu te faço é
Por que que esse tema é tão importante, não só para a vida, mas para o momento que a gente está vivendo, doutora? Então, eu até separei aqui, peraí, rapidinho, deixa eu ligar aqui de novo. Eu até tinha separado um negocinho que eu quero mostrar, que é bem legal. Peraí. Que é a definição do medicina do estilo de vida, que já vai responder isso daí. Deixa eu virar aqui. Ó, até já deixei no esquema aqui, ó. Medicina do estilo de vida envolve abordagem terapêutica de estilo de vida baseada em evidências. Isso é uma coisa muito interessante, porque toda a medicina do estilo de vida, ela veio a partir de uma busca de dados da literatura científica. Então, diferente de outras ciências, isso aqui é muito baseado em evidências. Dieta predominantemente baseada, plant-based, né? Baseada em plantas, atividade física regular, sono adequado, controle do estresse, não uso de substâncias intoxicantes e conexão social positiva, como modalidade primária para prevenção, tratamento e reversão de doenças crônicas. E aí, uma coisa interessante desse trechinho, que já é uma coisa que já faz a gente pensar, porque todo mundo sabe que estilo de vida, o que eu como, atividade física vai prevenir doenças, né? Isso é meio que, beleza. Agora, uma coisa que as pessoas não acreditam muito é de que isso vai reverter a doença, de que isso vai tratar a doença. Como assim tratar a doença? Sim, vai tratar, vai curar. E nem os médicos acreditavam muito nisso. Até que em 2010, que foi quando surgiu a medicina do estilo de vida, a medicina do estilo de vida surgiu em 2010 nos Estados Unidos. E o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida só surgiu em 2018. Olha como isso é novo. É muito novo, tem 2 anos o Colégio Brasileiro. E 2010 nos Estados Unidos. American College of Life Medicine Style, SALM. Então, eles fundaram isso porque quando eles começaram a buscar evidências, eles viram que tudo acabava no estilo de vida. E que, na verdade, os estudos mostravam que o estilo de vida curava tanto quanto a medicação, ou, em alguns casos, até mais do que a medicação. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que é assustador. Metformina para diabetes. Fizeram um estudo comparando mudança de hábito alimentar com metformina e com placebo. Placebo não muda nada, metformina melhora muito e estilo de vida melhora muito mais que a metformina. A mudança de estilo de vida corrige o diabetes e cura o diabetes muito mais do que a metformina, do que a medicação. E olha que a metformina ainda é uma droga que eu até acho muito boa. Realmente tem várias ações muito legais, é anticancerígena, é uma medicação que tem outras vantagens, mas mesmo assim o estilo de vida foi superior. Então, o estilo de vida, ele mostrou que ele é capaz não só de prevenir, mas também de reverter doenças. Né? E tem essas bases aí que eu falei para vocês. Eu vou mostrar uma outra figura aqui. Espera aí, deixa eu virar aqui. Que mostra os... Ai, meu Deus, que besteira. Que mostra os pilares. Eu virei não, peraí. Pronto, vou virar. Não, virou ainda não. Virou? Virou. Então, olha só, esses aqui são os pilares, né? Eat plants, alimentação baseada em plantas. E é muito interessante isso, porque não é necessariamente você ser vegetariano. Porque tem um monte de gente que é vegetariano e vegano, mas come macarrão e batata frita. Você pode ser vegetariano e comer assim, tupi de industrializado e porcaria. Mas é uma dieta baseada em plantas, plant-based. Muito estudo falando sobre isso. Então, aqui ele admite até que você coma alguma coisa de carne, mas não deve ser a base da sua alimentação. Então, coma plantas, coma fibras. Ele fala até não conte calorias, conte fibras. Então, muitas plantas, keep moving, não ser sedentário. E aí, não é aquela coisa de virar fitness sinistro, é pelo menos se movimentar. Durma bem. Se movimentar, keep moving, só se mexa, né? Sair da inércia. Dormir bem, estar presente, be present, que é o gerenciamento do estresse, o mindfulness, a atenção plena. Stay calm, fique calmo e love people. Ame as pessoas.
E isso daqui é muito legal, porque tem muito a ver com o que a gente está vivendo aqui. Você pediu para fazer a conexão que a gente está vivendo, e com a live do bem, e essa coisa de amar as pessoas, então acho que tem tudo muito a ver. Tem um dos maiores estudos que foi feito, maior estudo que já foi feito, levou 75 anos acompanhando um grupo de pessoas, mais longo, ninguém nunca conseguiu acompanhar, porque imagina um estudo acompanhando 75 anos, uma população. Então, até o cara desenvolvedor da pesquisa morreu, o outro assumiu. Então, teve que ter um esforço para continuar a pesquisa e o acompanhamento. Então, é a pesquisa mais longa que tem de o que faz alguém ter uma vida boa e ter uma longevidade boa. E eles pegaram esse grupo de pessoas e estudaram por muitos anos. 75 anos estudaram hábito de vida, alimentação, atividade física, para ver quais os fatores influenciavam. E eles viram que, no final das contas, o que mais afetou foi relacionamento. As pessoas que viviam mais, as pessoas que tinham mais qualidade de vida e mais saúde, eram justamente as que tinham bons relacionamentos, redes de apoio, pessoas que amavam, cidadezinhas, vilas que tinha vizinho, família que se amava, grandes famílias que se encontravam com frequência. Então, o love people, o relacionamento, é um dos pilares da medicina do estilo de vida. E a gente está num momento que o relacionamento está um pouquinho difícil, né? Que a gente está com dificuldade de se relacionar. Ao mesmo tempo com as pessoas de fora, mas que ao mesmo tempo forçou a gente a se relacionar entre a gente. Núcleos que às vezes ficavam distantes, todo mundo trabalhando o dia inteiro, agora estão tendo que conviver mais ali. Então aproximou. Então esse momento que a gente está vivendo, pelo menos permitiu a gente parar para repensar e refletir sobre a importância do relacionamento, do amor às pessoas para a nossa vida. Então, isso também é um pilar da medicina do estilo de vida. Depois, se você quiser, eu até te dou um TED. Sabe o que é TED, né? Aqueles videozinhos? Tem um TED que ele fala, essa pesquisa, o nome do TED é Do que é feita uma vida boa. Você bota lá e procura. Do que é feita uma vida boa. Esse TED é fenomenal. E ele explica todo esse estudo em detalhes e fala isso, da importância do amor às pessoas, dos nossos relacionamentos, como parte do estilo de vida. Porque assim, todo mundo sabe, né? Ah, coma plantas, se mexa, durma bem, mas ninguém fica falando muito de relacionamento. E quando vem um estudo desse e fala que o mais importante foi o relacionamento, foi o amor às pessoas, você fica assim, gente, o que a gente a gente não presta atenção nisso. A gente não presta. Vou abrir um parênteses, né, doutora. Eu falo muito sobre um termo agora que no mercado de trabalho, né, trazendo um pouco para o mercado de trabalho, se fala muito, está em voga, que são as soft skills. Né? Aqui até então não eram nem falados, na verdade não existia essa importância. Né? As hard skills, que são as habilidades técnicas, né? As habilidades que você, por exemplo, você pode fazer inúmeras especializações, mestrado, doutorado, elas são as habilidades técnicas. E antigamente, somente elas eram levadas em consideração para um emprego, para uma promoção, né? Para uma entrevista, qualquer coisa, né? O currículo valia muito a pena. Né? E existe uma pesquisa, né? Eu vou entrar nesse tema porque você fez o gancho. Existe uma pesquisa feita pela Michael Page, que é uma das maiores consultorias do mundo de RH, que eles falam que 91%, olha os dados, 91% das pessoas que são contratadas pelas hard skills são demitidas pelas soft skills. Nossa! É um dado e assim, uma pesquisa assim, comprovada com uma consultoria, né, renomada como a Michael Page. Então, por que eu falei sobre isso? Porque realmente o relacionamento mudou. A forma da gente se relacionar com as pessoas, ela mudou. Então, eu sempre coloco nas minhas postagens que o mundo está passando por uma revolução muito tecnológica, né, de uma enxurrada de informações. Contudo, a verdadeira transformação ou revolução ela é humana. Né? Porque, de fato, a gente precisou se reinventar, a gente precisou aprender. Eu sempre falo que a gente está trocando o pneu do carro com ele andando, né, para poder se adaptar às mudanças no mundo que aconteceram. Então, o que você falou sobre, né, people love people, né? Love people, né? Isso dentro da medicina, para mim, que eu sou leigo, né, não é da minha área, é uma novidade incrível. E essa pesquisa que você falou
né, que durou 75 anos, ela mostrou esses resultados. E por que não a gente começar a acreditar? E por que as pessoas ainda são tão resistentes a fazer uma mudança? E aí entra no gancho, por que fazer uma mudança no estilo de vida é tão benéfica, levando em consideração do ponto de vista agora da medicina, doutora? Então, foi o que eu falei, né? A gente achava que a mudança de estilo de vida ela só prevenia doenças, mas a gente sabe hoje que ela cura doenças e tem muitos estudos para diabetes, para câncer, para inclusive a expressão genética da próstata para tendência a câncer, muda a expressão do gene para o câncer de próstata. Então, o estilo de vida também afeta o gene. Para Alzheimer, para depressão, o mindfulness e a atenção plena, né, aquela coisa da meditação, os estudos mostraram que quem medita, quem consegue tentar gerenciar o estresse com a respiração e estar presente, o efeito, se você comparar um grupo que tomou remédio, tomou antidepressivo, e o grupo que meditou por 4 meses, o efeito é exatamente igual. As pessoas não precisariam de medicação. Você tem o mesmo efeito no final das contas. A qualidade de vida e a melhora da depressão é a mesma. Sendo que, na ressonância magnética dos 2 grupos, quem meditou teve aumento da massa cinzenta, teve diminuição da amígdala cerebral, que é a área do estresse e da raiva, a amígdala lá de dentro. Teve aumento do hipocampo e do hipotálamo, que são as áreas de conexão e de compreensão e de habilidades emocionais. E aumentou as conexões cerebrais. Então, quem meditou ainda teve todos os benefícios físicos no cérebro. E quem tomou remédio ficou só no remédio, só melhorou ali. Então, é possível curar com mudança de estilo de vida. Eu tive uma paciente essa semana, ela me mandou mensagem ainda agora, que ela chegou lá falando, doutor, eu vi você falando esse negócio de alimentação e de não sei o que lá, e eu estava com uma uveíte, uma inflamação na úvea, no olho. E eu fui no oftalmologista, e o oftalmologista falou para mim que não tinha uma causa e que tinha que usar corticoide. E eu fiquei muito bolada de ter que usar corticoide, e eu resolvi mudar a minha vida. Falei, não, eu vou curar isso com mudança de estilo de vida. Mudei minha alimentação, comecei a comer planta, tirei industrializado, fazia atividade física, não sei o que lá. Passou o tempo, eu voltei na oftalmologista e ela falou, nossa, muito bom, melhorou em 50%. Corticoide está fazendo efeito. E aí ela falou, então, doutora, eu não usei o corticoide. Eu cortei o glúten, cortei o trigo, comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer atividade física, desinflamei, usei o cúrcuma, um monte de coisa anti-inflamatória e melhorou a minha uveíte. E é óbvio que a médica não acreditou nisso, né? A médica falou que foi ao acaso veio, ao acaso melhorou, né? Na cabeça dela. Mas a uveíte veio pela mudança, pela vida que ela tinha. Então, a nossa vida realmente influencia diretamente nas doenças que a gente tem. Então, não só é importante para a gente não adoecer e viver mais, como para a gente curar. E a gente está no momento em que a gente está vivendo mais. A população hoje vive 80, 90 anos. E a gente não quer chegar lá como que você quer chegar aos 90 anos? Estima-se que essa geração que está nascendo agora vai viver 110, 120. Porque a gente já está chegando aos 100, né? A minha avó já está com 91. Essa geração já está chegando aos 100. Já tem vários centenários. A próxima geração deve chegar aos 120. Só que a gente está chegando todo cacarecado. Tomando 15 remédios e numa cama. Não é assim que a gente quer chegar. E isso a gente consegue com mudança de estilo de vida. A longevidade também. A postergar quando você vai postergar esse envelhecimento. Então a gente planta hoje para colher lá na frente. Bacana, bacana. São as novas tendências da medicina. E eu estava lendo, né, para até a gente fazer uma live bacana. Isso tem alguma coisa a ver? Qual a relação que tem com o conceito biopsicossocial? Né? A primeira vez que eu escutei falar sobre isso, acho que foi até com você mesma. Né? Foi minha esposa que falou alguma coisa, ela falou, cara, Renan, vê isso, a doutora Priscila falou, e aí ela leu, né? Ela é muito curiosa, ela é dessa área de pesquisa, sempre foi, e aí ela começou a me contar tal, e realmente eu queria entender qual é essa relação dessa mudança do estilo de vida, tudo que a gente tem conversado com esse conceito.
Na verdade, é o conceito de que está tudo muito interligado, né? A biologia, o corpo, a mente, como se fossem três bolinhas, né, interconectadas. A biologia, a mente e o nosso ambiente, digamos assim, o social. Um influencia no outro e o outro influencia no um. Então, se eu, por exemplo, bati com o meu pé, dei uma topada, que é físico, essa dor e essa incapacitação pode, por exemplo, me deixar triste porque eu não vou conseguir ir a uma festa. E aí eu já deixei de ir na festa, que é o social. Então influencia na minha mente, gerando tristeza, e aí eu não vou naquela festa, eu não me relaciono, e aí essa tristeza libera um monte de substâncias hormonais, cortisol, do estresse, tudo mais, que influenciam novamente no meu corpo e que novamente influencia na minha mente, e assim vai. E vice-versa. Se eu tenho um problema no meu ambiente, se eu tenho um ambiente de trabalho estressante, isso vai fazer com que a minha mente fique estressada e que vai liberar hormônio que vai afetar o meu corpo, vai me dar taquicardia, vai fazer eu ficar hipertenso, que vai me tirar do trabalho, que vai, entendeu? Então, é um conceito onde existe uma interdependência das coisas, as coisas não estão separadas. A gente tem uma tendência a achar que, não, nada a ver. O meu trabalho é só o estresse. Não, foi só uma topada. Mas não, tudo está altamente interligado e uma coisa vai influenciando na outra. Então, a gente não importa muito por onde a gente às vezes comece. O negócio é começar. A alteração, o ciclo, ele tem que ser interrompido por algum lugar. Ou pelo social, ou pelo bio, ou pelo psico, né? Então, é mais ou menos isso. E isso tem tudo a ver com o nosso estilo de vida, porque se a gente tem um estilo de vida, se tem relacionamentos ruins, aí o social, entra isso que a gente falou, o love people, a base da medicina da medicina do estilo de vida. As conexões que você tem, o amor às pessoas e tal, se isso é ruim, isso começa a influenciar todo o corpo físico. Mas como assim o corpo físico? O corpo físico. A gente adoece por relacionamentos ruins. A mente adoece. Então, é um dos pilares da medicina integrativa e da medicina do estilo de vida. Né? Esses três são pilares. O corpo físico, a atividade física. Então... Eu até fixei o comentário da Michelle, da minha esposa, que ela falou sobre... Eu até me confundi, mas eu acho que tem muito a ver também, né? Ela botou bioneuroemoção. Bioneuroemoção. Gerenciamento bioneuroemocional. Eu sou apaixonada também. Eu cheguei a começar uma pós na Espanha de gerenciamento bioneuroemocional, mas não consegui acompanhar. Estava fazendo 3 pós ao mesmo tempo. Aí eu tive que parar. Mas é muito legal. Gerenciamento bioneuroemocional. É isso. Com as emoções, como cada emoção expressa no corpo um determinado tipo de doença, inclusive. Um exemplo que é bem fácil de entender, e eu às vezes falo isso para algumas pacientes que têm esse tipo de queixa, elas ficam assim, gente, faz tanto sentido, que é o seguinte, doenças de pele, que se expressam na pele, elas estão muito relacionadas à proteção. Por quê? O embriãozinho lá, quando é formado, o ectoderma é o folheto de fora, né? O que protege a bolinha do embrião, né? O ectoderma, o folheto de fora, é o que vai virar pele. Então, é ele que protege o embrião. Toda vez que a gente se sente desprotegido ou sozinho, isso vai se expressar na pele. Então, por exemplo, se você é um filhotinho, se você é uma zebra e está sozinha na savana, você vai se sentir desprotegido e você tem mais chance de morrer. Então, se você não tem um grupo, se você não pertence a um grupo, se você está sozinho e se sente desprotegido, porque acaba que o bolo de zebras te protege, né? Quando você está sozinho, você tem que estar com um alerta o tempo inteiro ligado para não morrer, sua chance de morrer é muito maior, e você se sente não pertencente. Então, você se sente desprotegido e não pertencente. Essas pessoas têm mais tendência a desenvolver doenças de pele, que se expressam na pele. Psoríase, herpes, alergias... tópicos, sabe aquela pessoa atópica que tudo vai para a pele? São essas pessoas que têm quebra de proteção. E quando você vai conversar com elas, nossa, mas não é que é verdade, doutora? É verdade. Minha família, eu sou ovelha negra da família, eu não me encaixo no grupo da escola,
eu tenho um problema, sempre que... Ou eu me sinto desprotegida porque os meus pais morreram e agora eu não tenho aquela proteção. Então, qualquer coisa que signifique desproteção, solidão, não pertencimento, expressa na pele. E isso aí é o que estuda a bioneuroemoção, fazendo esses links aí. E tem vários links. Eu acho que a gente está recebendo, né, muita informação, a gente está numa era de muita informação e as pessoas não estão conseguindo acompanhar, né? Aí até a Michelle botou, né, bioneuroemoção, e as pessoas não estão conseguindo acompanhar, e aí eu falo que a nossa geração ela não foi condicionada a, né, ter esse equilíbrio emocional, a ter esse controle, a lidar com todas essas informações. Até porque há 10, 20, 30 anos atrás, o mundo era completamente diferente. E os nossos filhos, né, sua filha, o seu filho, a Lara, que tem 10 anos, o Leozinho, que não tem nenhum ano, eles vão viver algo que a gente ainda não está vivendo, a gente não sabe. A gente está preparando eles para quê? Né? Mas pelo menos hoje, assim, hoje eu já vi alguma mudança. Eu sempre entro um pouco nesse conceito dessa mudança, mas ainda acho que muito pequena, perto do que deveria acontecer, na minha humilde opinião, no sistema educacional. Né? Já existem disciplinas que falam sobre inteligência emocional, né? A Lara estuda num colégio que tem, né, uma disciplina que fala sobre isso, mas eu acho que ainda falta muita coisa para a gente preparar essas crianças e que nós não fomos preparados e a gente está trocando o pneu do carro com ele andando, né, para um futuro com controle, né, em toda o equilíbrio, como você falou, de uma maneira macro, né, de uma maneira holística, vamos dizer assim. E a gente está sofrendo na pele. Como, né, eu falo assim, eu falo com a Lara, minha filha, né, o que a gente está vivendo agora de pandemia, né, nem os meus pais, nem os meus avós viveram. A última pandemia, né, então ninguém era nascido ainda dessa geração, né, meus pais, né, de repente os nossos bisavós sofreram alguma coisa lá no passado. Então, como que vai fazer um controle emocional? Né? Como que vai ter, de fato, esse equilíbrio? Quais as informações que a gente pode levar isso para uma criança ou para um ser hoje, né, um ser humano adulto, que ele já vive lá na frente, mas ele, na verdade, ele já está pensando, projetando na frente, ele não está vivendo presente. E aí é uma das questões que você colocou ali, estar presente. Né? Qual a importância hoje de estar presente, de fato, não só no momento, mas viver, né, aquele dia, aquela fase, né? Qual a importância isso para as pessoas? O que você sugere? Quais são as suas dicas? Eu até fugi um pouquinho, mas é porque você entrou no fato de estar presente e eu acho isso fantástico. Né? A ansiedade é isso, a gente está presente, mas já vive lá na frente. Então, como que isso reverbera, como que isso pode ajudar na vida das pessoas e o estar presente? Eles até brincam, né? Que a depressão é viver no passado e a ansiedade é viver no futuro. E quem está bem emocionalmente é o que consegue viver mais no presente. Porque, na verdade, tudo que existe é o agora. Não existe mais nada. Só existe esse momento. A gente se ilude muito, mas só existe esse exato momento. A gente não consegue saber o segundo seguinte. E você não vê uma girafa pensando se amanhã ela vai ter comida, ou um passarinho pensando o que ele vai comer amanhã. Ele vive o dia de hoje. Né? Por que os animais não são ansiosos? Porque eles não... Imagina se meu cachorro está pensando se vai ter ração amanhã. Tá nem aí. Ele está vivendo a vida dele. Ele não consegue, né? Ele está brincando com a torinha, um brincando com o outro. E eles estão vivendo o momento presente. Isso a gente pode aprender, trazer um pouco mais pra gente. Né? A gente vive realmente muito lá. Isso é um exercício que não é fácil para algumas pessoas, mas é curativo. É curativo. Realmente, assim, tem muitos estudos falando sobre mindfulness, tem muita pesquisa. O mindfulness eu ia entrar nesse tema do mindfulness, né? Se puder, faz uma leve, né, dissertada sobre isso para as pessoas. Assim, eu sei que está muito em voga, a galera está, né, muita informação, mas tem gente que mindfulness, que é isso? Mas não sabe do poder. É estar presente e é poderosíssimo. É você estar andando na rua e estar com os seus sentidos ligados. Às vezes você está andando na rua, você não viu nada. Você está ali pensando, falando no celular e você não ouviu um passarinho que está cantando. Você não ouviu
uma pessoa falando, você não prestou atenção às cores do lugar. É você estar andando na praia de Caraí ou em algum lugar e olhar, ativar todos os seus sentidos. Tá quente ou tá frio? O que eu tô sentindo agora? Essa roupa tá me incomodando, tá me pinicando e eu tô suando. É perceber, é tirar um minuto para perceber a si mesmo, ao ambiente, ampliar a nossa percepção. A gente está com a nossa percepção muito limitada. A gente não sabe nem como a gente se sente. Eu estou desconfortável? Eu estou desconfortável, porque eu tenho essa porcaria dessa câmerazinha aqui, eu não tirei daqui, tá me espetando. Então, nossa, está me incomodando. E engraçado, o mais interessante é o seguinte, que o mindfulness, ele não propõe que você faça nada, que você só perceba. A mudança está em perceber, porque a gente não percebe. O que eu estou sentindo, cara, hoje eu estou triste. Percebe, acolhe essa sensação. Não fica pensando em como não ficar triste. Só sente, se permite sentir. Não fica, sabe? Então, é perceber tudo. Se está quente, se está frio. Desde o físico, o que está me incomodando, onde eu sinto dor, até, eu estou sentindo um aperto no peito, estou sentindo um aperto. Aonde que é esse aperto? É mais no estômago, é mais aqui, é mais aqui. Perceber tudo, estar atento. E tem o mindfulness eating, comida, comer com atenção plena, que é, a gente não come com atenção plena. A gente bota na boca, mastiga e engole. Não, aí é perceber. Tá, peraí. Tá quente, tá frio, tá mole, tá duro, tá azedo, tá doce. Tem uma consistência assim, tem uma consistência assada. Ih, minha boca salivou. Nossa, tá ficando um bolo só. Vou engolir. A gente não percebe. A gente não percebe a nossa respiração. Sentir o ar entrando e o ar saindo. Então, às vezes, eu tenho uma paciente atrasada no consultório, com a dor. Aí eu falo, senta, vamos lá, respira. Vamos, respira, desacelera, respira, percebe. Estava angustiada que você chegou atrasada? Pode ficar tranquila, tá tudo bem. Então percebe essa angústia. Então, assim, a gente vai vivendo a vida sem perceber a vida. E a vida está passando e a gente está perdendo tantas coisas que estão se passando. Então, a atenção plena é isso, é be present, estar presente. Se você está ali brincando com seu filho, deixa o celular no caixa-prego e presta atenção na gargalhadinha, no barulhinho, nos movimentos que ele faz, qual o jeitinho, como ele faz, o som, o cheiro, o toque, o jeito, o gesto. É estar presente. 100% em cada momento. Cara, tem um filme, não sei como é que é o nome do filme, esqueci agora. É um filme que o cara tem o dom de voltar o dia anterior. A família deles tem a possibilidade de voltar no passado. E é um filme que tem uma lição, é tipo Sessão da Tarde, assim, mas é um filme que traz uma reflexão impressionante. Porque que acontece? Eles têm esse poder de voltar e corrigir o dia, digamos assim, né? Refazer aquele dia. E aí ele passa voltando e fazendo várias coisas de novo. E aí no final do filme, ele chega à conclusão de que ele não precisa voltar. Se ele viver cada dia, cada momentinho estando presente, ele vai prestar tanta atenção que ele não vai precisar nem voltar para corrigir. Ele vai ter curtido aquilo ali. Então o final do filme é muito legal. Esse filme, eu não sei o nome do filme, mas é um filme que depois eu vou procurar. É um filme que não é americano, não. Acho que é europeu. Mas é muito interessante por causa disso, porque ele ensina isso. Estar presente, vive ali, porque não vai voltar. Então, isso é uma coisa que diminui a ansiedade. Aí tem estudos, muitos estudos sobre isso. Diminui a ansiedade, diminui o estresse, diminui o Alzheimer, melhora a conexão cerebral, aí melhora até a hipertensão, melhora a frequência cardíaca, a arritmia, aí melhora o corpo. É aquela história de que a mente, a biopsicossocial, né? Você fica mais calmo, se relaciona melhor, curte mais, aí você entra nessa roda de saúde. É um ciclo virtuoso, né? E não vicioso. Você tocou num ponto que, na verdade, é se perceber. Eu acho que faz muito link com a inteligência emocional. Eu gosto muito de ler sobre isso. Eu falo um pouco, não sou expert, mas eu sou fã de Daniel Goleman, né? Que é o pai da inteligência emocional. E ele fala sobre um aspecto que é fundamental. A gente precisa primeiro entender e reconhecer o que a gente está sentindo. E nomeá-los também, né? E falo de nomeá-los também, né?
Então, acho que faz total link com o que você falou, do estar presente, é se perceber, né? Por quê? Porque, de fato, a gente não vive isso. A gente vive... Eu aprendi um termo, doutora, que é chamado, né, na verdade, apelidado de síndrome do tem que. Né? A gente vive o dia falando que tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. E aí, outro dia, você publicou até no seu stories que você coloca os post-its, né? Que na verdade, são seus afazeres. Você não fica com aquilo na cabeça que tem que. Você anotou uma vez, colou ali na parede e isso é uma metodologia ágil que está sendo usada nas empresas, né? E eu até falei com você... Eu ando com post-its na bolsa. Lembrei de alguma coisa, eu escrevo. Lembrei, escrevo. Chega no final do dia, eu colo eles todos aqui. Então, eu ando na bolsa e vou escrevendo uma coisa por post-it. Aí depois saio colando tudo e vou tirando e reatualizando, reorganizando. E ficou livre, né, do tem que, da síndrome que as pessoas vivem. E aí não conseguem estar presentes, porque ela está jantando, ela está almoçando, mas ela está pensando que tem que fazer alguma coisa. Né? E eu até falei com você no particular, no direct, que existe hoje, as pessoas, né, você tem a sua metodologia e dá certo para você. Cada um tem aquela que pode dar certo para si. Existe hoje outras ferramentas que você pode fazer isso no celular. Né? Eu uso, por exemplo, o Trello. O Trello é uma ferramenta de gestão que você pode criar vários cenários e colocar lá o to do, doing, né, para fazer. E o feito, que está lá, está registrado. E você não precisa ficar com tem que, eu tenho que, eu tenho que o tempo todo. Né? Muito legal. Eu acho, você tocou nesse assunto, você puxou o gancho e eu dei só a continuidade. Mas eu estou até lendo aqui, quais as sugestões, assim, o que você hoje, é aquela história, né? O que serve para você, de repente, não vai servir para o próximo. Mas o que hoje a gente poderia dar de orientações ou dicas, sugestões para as pessoas? Qual o primeiro passo, efetivamente, né, para mudar um estilo de vida? Para fazer a primeira mudança? E você faz muito bem isso, porque você posta tudo no Stories, né? A mudança, quanto está sendo difícil, e eu acho isso, mais uma vez, fantástico, que reflete exatamente a sua vida. Você não conta a sua vitória ali na sua rede social. Você conta, né, não são as derrotas, mas você conta os obstáculos que você está passando. Gente, estou com dificuldade de ganhar peso ou perder peso por isso. E aí você mostra com evidências científicas, né, realmente, com dados concretos, porque hoje eu vejo a rede social como uma rede muito de mentira, né, onde as pessoas só postam a coisa maravilhosa. Então, assim, como que a gente poderia ajudar as pessoas, você, no caso, com informações, com dicas, sugestões? Qual é o primeiro passo? Existe uma ciência chamada Behavior Change, mudança de comportamento. A gente vai ter que mudar comportamentos. Mudança de estilo de vida, apesar de ser cientificamente a medida mais eficaz de ter saúde, também é mais difícil, porque ela exige mudanças de comportamento. E mudar comportamento de ser humano é difícil, não é fácil. Então, o que eu falo? Às vezes os pacientes vão na consulta e falam assim, gente do céu, eu tenho que mudar tanta coisa que eu não sei nem por onde eu começo. Eu tenho que mudar minha alimentação porque eu como mal pra caramba, eu não faço atividade física. Durmo, viro noite. Tá tudo errado. A verdade é que a maioria de nós tem uma vida muito ruim. Olha só que interessante até. Vou até dar esse dado, tem um estudo. Quanto tempo a gente tem? Dá tempo de eu falar? Temos ainda mais 15 minutos, porque a gente voltou, né? Começamos e voltamos. Então, tem um estudo que saiu em 2016 nos Estados Unidos, que eles fizeram uma pesquisa perguntando, para pesquisar se o americano tinha qualidade de vida, tinha hábitos saudáveis. Mentira, hábitos saudáveis. Vamos ver se os americanos têm hábitos saudáveis. E isso era exercício maior que 150 minutos por semana, leve a moderado, alimentação com bastante vegetais, sono adequado, e tinha uma outra coisa lá. Eram 4 coisas. E aí, os americanos diziam que comiam muito bem. 75% diziam que comiam bem. Só que 80% não comia vegetais. Ou muito pouco. Mas eles diziam que comiam bem. Ou seja, até a nossa própria percepção. Eu pergunto para o paciente, como é que é a sua alimentação? Ah, não, doutor, eu como bem. O que é comer bem para você? Aí a pessoa começa a falar, você come isso, você come, como. Você vê que a pessoa, não, mas eu também como alface, cenoura e brócolis. Falei, mas olha só, comer bem não é só comer também alface, cenoura e brócolis. Mas enfim,
Aí, o que eles descobriram? Que só 3% da população americana consegue preencher os 4 critérios de estilo de vida saudável. Até tenho aqui quais são os critérios, eu posso até ver depois para você. Só 3% dos americanos preenchiam os critérios de estilo de vida saudável. Atividade física, alimentação, sono e um outro que eu não estou me lembrando agora. Ou seja, eu não sei qual é o dado no Brasil, eu procurei um estudo no Brasil, mas eu não achei nada igual. Mas a verdade é que juntar tudo isso, todos esses hábitos, você ter todos eles, não é fácil. E requer mudança de comportamento. Então, eu falo o seguinte para o paciente: vamos começar por onde é mais fácil. Porque às vezes a gente começar por onde é mais difícil, porque existem assim, normalmente o que é mais difícil causa mais impacto. Mas também, às vezes, a pessoa desanima no meio do caminho. Então, às vezes, é melhor você começar com uma mudança que é alcançável, que é mais fácil para você. Então, cada pessoa tem que ver, deixa eu ver o que está pior aqui. É meu sono? É atividade física? É alimentação? Por onde eu vou começar? O que é viável? Que, por exemplo, algumas pessoas acordam 5 horas da manhã, pegam 2 horas de trânsito, chegam em casa meia-noite. A atividade física para essa pessoa vai ser um desafio. Então, começa com a alimentação, que de repente dá para organizar, dá para escolher, comer num self-service, escolher melhor, fazer uma compra de mercado com mais sabedoria. Então, cada pessoa tem que ver por onde vai ser mais fácil para ela começar. O que é viável. Não adianta eu... E isso é uma coisa interessante do estilo de vida, que é essa coisa. O médico, ele deixa de ser aquele ser, como você falou, sapiente, que sabe tudo que diz, o que tem que acontecer. Porque não adianta eu chegar assim e falar para você: olha só, você tem que fazer 150 minutos de atividade física na semana. Um cara desse não vai conseguir. Então tem que cair na real também. Então vamos trabalhar nesse cara, dormir um pouco mais cedo, trabalhar o estar presente, os relacionamentos, trabalhar os outros pilares, deixa esse por último. Até porque, no final, tá arriscado ele até se motivar, dormir melhor e conseguir arranjar um horáriozinho, conseguir acordar mais cedo, entendeu? Então, é uma medicina individualizada, é uma medicina que depende do paciente, onde o médico é um parceiro que vai ajudar a guiar nesse caminho, mas onde o autor é o próprio paciente. Ele é ensinar o paciente a se autocurar. Ele vai ser o autor da própria cura. Então, o paciente precisa estar engajado. Nesse modelo, o médico faz pouco. Porque... O médico é um facilitador, né? O médico é um facilitador, exatamente. E aí, cada paciente vai ter um lugar por onde começar. Existem umas tabelinhas que, por exemplo, se você escolhe o hábito que você quer mudar. Então, eu quero deixar de comer doce. Então, por exemplo, se eu tenho os gatilhos. Ah, não, eu sempre, depois que eu como um salgado, eu tenho que comer um doce. Então, a gente faz uma comida acre-doce. Entendeu? Então, você já vai comer com passas. Um exemplo. Ou a sua refeição já vai ter aquele doce ali para tirar esse gatilho do doce. Então, a gente já vai bolando. Ah, não, mas eu sempre que eu vejo televisão, eu tomo uma cervejinha, eu quero parar de beber. Então, vamos mudar o horário da televisão? Então, você vê qual é o hábito e tudo que está relacionado a esse hábito e como você tirar e ir mudando aquilo ali, para tirar os gatilhos que te induzem aquele hábito. Então, tem muitas ferramentas de mudança de comportamento, behavior change. E aí tem que ver cada paciente por onde vai começar. Nossa, muito legal. Depois, se você puder, compartilha isso no Stories, né? Como eu sei que você faz bastante, ou de repente uma publicação, para o pessoal ver, porque a gente não vai chegar nessa parte ainda, mas a ideia é a gente lançar um desafio que seja bom para cada um, mas eu não vou falar sobre isso ainda não. O que você falou faz muito sentido, que eu levo muito para a prática, né? O que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer e o porquê, né? Quais são os seus porquês? E cada um tem o seu, né? Então, como você falou das mudanças, e assim, hoje, por mais que esteja batido, né, é um termo que, para mim, ainda faz muito sentido, e para os estudiosos também. Primeira mudança é aqui, né? É na cabeça, é a história do mindset de crescimento, né? E muitas pessoas ainda falam que não conseguem mudar. Mas por que não conseguem mudar? Né? E assim, quais são as barreiras? Né? Então, assim, é aquela história do mindset fixo. Por quê? Não, aí é a síndrome de Gabriela. Você já escutou falar da síndrome de Gabriela? Ah, como é que é?
eu nasci assim, eu cresci Ah, eu assim, vai cresci viver. assim. E diz que nunca vai Se a mudar. se a pessoa repetir isso, se ela acreditar nisso, sim, aí é verdade, É isso, é né? É a isso. crença dela, ela acredita que ela é assim, que ela é imutável. Então, o que a gente acredita, a gente vira, né? Então, ela realmente vai ser assim mesmo. Não, é maravilha, maravilha. E quais são os benefícios? Eu acho que a gente ainda tem 5, 6 minutinhos ainda, mas quais os benefícios que as pessoas podem. Você falou já da melhora da saúde. Agora, vamos ir por um viés dos relacionamentos, né? Eu estou tentando pegar muito do que hoje as pessoas têm essa dificuldade. Mas quais são os benefícios que ela pode obter com essa mudança no estilo de vida, nos relacionamentos, né? Na vida social, com a família, que a gente agora tem que internalizar, tem que trazer o que as pessoas não tinham esse hábito, né? Viviam muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Quais são os benefícios que isso pode gerar e como que as pessoas podem reverberar isso para outras pessoas e fazer uma corrente do bem também? Existe uma comparação que eu costumo falar, é o seguinte: não importa se você tem a melhor semente geneticamente selecionada, maravilhosa, uma semente poderosa para virar a melhor árvore do mundo. Se ela não tiver um solo fértil, ela dificilmente vai crescer e vai dar frutos. Então, o ambiente é importante para a saúde da semente. Ou seja, os relacionamentos, o ambiente onde a gente está, influenciam na qualidade de saúde e desenvolvimento nosso. Então, se eu não tivesse meu marido que me apoiasse de eu ficar aqui com você, não ia estar conseguindo crescer o quanto eu poderia. Então, eu estou dando um exemplo simples, mas tudo que a gente vai fazer, todo mundo que está em volta da gente é corresponsável pelo nosso crescimento. Fazem parte desse ambiente, desse solo fértil ou não para a gente crescer e dar frutos. Alguns, por causa do solo, só vão crescer e não vão dar frutos. Outros vão dar só flores. Outros podem dar flores e frutos, dependendo do solo que estão. Então, a gente tem um somatório da qualidade da semente, que a gente consegue com atividade física, alimentação, com um solo fértil. Às vezes você tem uma semente ruim num solo super bom, também não adianta. Então, para ter o potencial máximo, você tem que cuidar da semente e tem que cuidar do ambiente, que são os nossos relacionamentos. Então, às vezes, eu tive uma paciente recentemente que eu falei para ela, olha só, você vai ter que tomar uma decisão com relação ao seu trabalho. Não importa o quanto a gente cuida da sua semente. O solo está ruim, esse seu trabalho é tóxico, te faz mal, você chora todos os dias, você não quer ir para lá, você evita, você está ficando doente. Então não tem jeito. É preciso mudar o solo, esse ambiente de trabalho, de alguma forma. Então, às vezes, alguns relacionamentos abusivos, dependendo da situação, a gente tem que mudar o solo mesmo, não tem jeito. O ambiente é muito ruim. E a gente tem que entender também que a gente é solo de outras pessoas, nós somos ambientes de outras pessoas. E aí a nossa responsabilidade em fazer os outros crescerem, em dar para os outros o potencial para eles serem o melhor que eles podem ser. E não só a gente querer ser o nosso melhor, mas nós somos corresponsáveis pelo crescimento dos outros. Então, isso do Love People implica em tudo isso, sabe? Da gente entender, a gente ser todos um solo fértil para as outras pessoas e querer o bem das outras pessoas. Então, eu acho que, não sei se era exatamente isso. É isso, é isso, é isso. Não, eu acho que eu gosto muito do termo de ser luz na vida de outras pessoas, né? E não ser trevas, né? Porque o mundo, eu outro dia até postei isso, o mundo já tem muito crítico, né? E a gente vive numa sociedade que julga o tempo inteiro. Então, seja um incentivador de pessoas, né? Porque cada vez que você incentiva, ela vai aprender e vai fazer isso com outra pessoa. E isso vai reverberando de uma maneira muito positiva. Doutora, acho que a gente tem ainda mais 3 minutinhos, então assim, eu vou lançar o desafio que a gente combinou. Mas é um desafio que cada um pode aceitar ou não. Mas se você que está aí assistindo a live, né, propõe, gostou do assunto, quer entender mais e quer mudar primeiro a sua vida, internaliza isso e aceita a partir de hoje, ou você coloca uma data, né, aquela história da gente viver o hoje. Então, eu acho que o hoje é o dia para iniciar essa mudança. Escolhe, como a doutora Priscila, né, falou, algo que seja menos complexo, algo que seja muito oneroso ou trabalhoso para dentro. Não estou falando só de monetário, esquece isso. Estou falando para o coração. Né, e começa uma mudança. E o grande desafio é
eu até escrevi aqui que planejamento sem ação é somente um desejo. Então tem que de fato agir. Então está lançado aqui o desafio para as pessoas fazerem isso e conseguirem, quem for conseguindo, vale muito a pena publicar, fazer um stories ou só apenas chamar a doutora Priscila lá no direct, se tem vergonha de fazer alguma coisa, e falar, doutora Priscila, eu já fiz isso. E, obviamente, tem que seguir a doutora Priscila, porque cada dia com a doutora Priscila é uma aula, são muitos aprendizados, são muitas informações ricas. Então, eu acho que o desafio, de fato, é cada um melhorar a si, né? Ser melhor 1% do que foi ontem. Né? O desafio, a competição, ela não é contra ninguém, nem é com ninguém. Ela é interna, né? É isso aí. Acho que a gente tem que tentar todo dia vencer alguma coisinha, né? E vai aos pouquinhos. Então, é o que até você falou, eu com atividade física, todo mundo vai ter suas dificuldades, mas a gente pode ir cada dia escolher uma coisa, deixa eu ver o que está mais me incomodando e por onde eu quero começar. É pelos relacionamentos, é pela estar presente, porque eu sou muito ansioso, é a minha alimentação que está muito ruim, é a atividade física que eu preciso melhorar, é o sono que eu estou dormindo mal. Escolhe um desses setores e fala, não, vai ser esse aqui. E começa de qualquer jeito, começa. Se tiver dúvida de como começar, pesquisa. Como mudar hábito de vida. Vai, gente, hoje tudo tem no Google. Botar lá, como mudar hábito de vida, você vai achar. Então, vê quais são os gatilhos daquele hábito. Então, vai aos pouquinhos e começa, sai fazendo, entendeu? Não, é aquela história, se a gente esperar estar perfeito, realmente, isso é batido, mas é verdade, sabe? Olha, eu vou te falar, eu tô para gravar vídeo há um tempão mas está faltando a luz. Mas eu não tenho o editor. Acaba não fazendo. Sai Não fazendo e fazendo, tá né? muito bom, né? É verdade. Agora realmente falta 1 minuto e meio. Eu vou encerrar aqui e aproveitar, galera. O Projeto Live do Bem, sexta-feira, volta com um tema muito bacana com o Felipe Belo, que é profissional de educação física, e a gente vai falar dos benefícios da atividade física e, sobretudo, hoje com as consultorias online. Doutora Priscila, muito obrigado muito por tudo, por que você Eu é fez que pela nossa agradeço. família, por aceitar essa live, por embarcar nesse projeto. Pessoal, sigam. Quem puder, acompanhe a doutora Priscila nas redes sociais, mas assim, ela fala muito claramente que é a vida dela e é aquilo ali, né? Não tem nenhum outro objetivo. E o humana, é a doutora Priscila, é a Priscila Pirro humana. Então, assim, É. eu vejo isso e assim, gosto muito, sou seu fã. Muitíssimo obrigado por tudo. Obrigada. Eu que agradeço também, sou seu fã também, sua fã também, te sigo direto também. Parabéns pelas iniciativas e obrigado por todo esse carinho, de verdade. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Gente, ó, e vamos lá, o desafio está lançado, tá? Isso Doutora, muito aí. obrigado. Fica com Deus. Tá? Uma ótima noite. Obrigada para vocês também. Obrigada, gente.